Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, todos os irmãos e irmãs. Dominicalmente utilizo textos do lecionário para a nossa reflexão no momento do culto. Para este domingo, porém, eu escolhi um texto diferente, um texto fora da relação do lecionário. O motivo são duas datas comemorativas que nós temos nesta semana que começamos. O Dia das Crianças e o Dia dos Professores. Pensando nessas duas datas especiais, escolhi para a nossa meditação o Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 30 ao 37. Ali aparece o professor e a criança. O professor é famoso, é Jesus. A criança é desconhecida, nem sabemos o seu nome. O texto bíblico nos apresenta Jesus caminhando pela Galileia com os seus discípulos, os seus alunos. Jesus vai com eles e deseja passar despercebido na região. Não quer que ninguém saiba que ele está por ali. Por quê? Porque ensinava os seus discípulos, diz o texto. O professor não quer ser interrompido em sua aula. E nós devemos perguntar então, pelo assunto dessa aula particular de Jesus, que tema é este tão importante que não deve ser interrompido? O evangelista nos informa, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus ensina os seus discípulos a respeito do plano do Pai, a essência do seu ministério terreno, sua morte e ressurreição ao 3º dia. Era uma aula muito especial que não devia ser incomodada. Marcos, no entanto, registra que, a despeito de Jesus ser um excelente mestre, a aula não teve aquele sucesso que era esperado. Eles, os discípulos, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. É sempre muito ruim quando, numa aula, o professor explica uma lição e a gente não entende. Mas é muito pior ainda sair da aula com a dúvida na cabeça, sem perguntar para o professor quanto àquele assunto que não foi bem compreendido. A gente não deve ter medo de perguntar. Os discípulos não conseguiam entender como o Messias poderia ser entregue nas mãos dos homens para sofrer, ser morto, ainda que Jesus dissesse a respeito da ressurreição ao 3º dia. Somos levados a pensar que o fato de os alunos não terem entendido bem a lição de Jesus sobre sua morte e ressurreição
não tem a ver com alguma ineficiência por parte do excelente professor. Provavelmente os discípulos não entenderam a lição porque as suas mentes e corações estavam fechados para acolhê-la. Ficaram com medo de fazer perguntas a Jesus, porque possivelmente perceberam que o professor iria mostrar a eles a necessidade de seguirem, eles mesmos, seguirem pelo mesmo caminho do Mestre, o caminho da entrega, o caminho da morte, da cruz. Estariam os alunos, os discípulos, dispostos a trilhar o mesmo caminho do professor Jesus, o caminho da cruz? De repente, acontece uma mudança de cenário. Da aula ministrada no caminho, a cena se transfere para o interior de uma casa em Cafarnaum. Jesus lança uma pergunta para o reinício da aula. Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? O evangelista relata que eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Enquanto o professor ensina que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e será morto, os alunos conversam entre si sobre quem entre eles é o maior de todos. Questionam entre si quem é o mais importante entre eles. Jesus falando sobre o ministério da cruz e os discípulos discutindo sobre quem entre eles é o maior, o mais importante. Agora, diante da pergunta de Jesus, eles se calam, silenciam, mas naquele silêncio dos discípulos estava a sua confissão de pecados, o seu reconhecimento de que não se encontravam dispostos a seguir pelo caminho da cruz com o seu Mestre. Naquele silêncio estava a sua vergonha por se reconhecerem influenciados pelas expectativas messiânicas triunfalistas. Ali estava a verdade de que eles ambicionavam poder, lugares de honra no reino de Deus. Passemos ao final da aula e Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas àquele que me enviou. Depois do incômodo silêncio, Jesus se assenta, como faziam os mestres naqueles dias, quando iam ensinar alguma coisa. Assentado, pega uma criança e a coloca no meio deles.
o que é que aquela criança estava fazendo ali. Não sabemos, mas Jesus, ao contrário, sabia muito bem. Aquela criança, ela mesma, era o assunto principal da aula. Como é extraordinário saber que, quando Jesus está presente, as crianças também estão por perto. Uma criança no meio do colégio apostólico, no meio. Os alunos pelo caminho discutiam para saber quem era o maior entre eles, quem estava no centro. Agora Jesus responde com esse gesto, toma a criança nos braços, abraça a criança, como Jesus ama a criança, como Ele gosta delas, como é carinhoso com elas. Os discípulos, os adultos, por vezes querem tocar as crianças para longe, afinal de contas, criança faz barulho, faz bagunça, atrapalha, tira a paciência da gente. Mas com Jesus é tudo diferente. Ele quer as crianças bem pertinho, no colo, nos braços. E então o professor parte para o encerramento da aula. Querem saber quem é o maior? O mais importante é aquele que se faz sem importância nenhuma, como esta criança. O maior de todos é aquele que acolhe o pequeno, o fraco, o necessitado, como esta criança. No meu reino, o maior é o menor, como esta criança. Nesta semana, quando celebraremos o Dia das Crianças e também o Dia dos Professores, lembremos-nos bem disso. A criança é amada pelo Senhor Jesus, é o modelo, o cidadão por excelência do reino de Deus, deve ocupar o lugar central na vida da igreja. Lembremos-nos também dos professores, sobretudo os professores que ensinam as crianças. Professores e professoras realizam um trabalho fundamental, mesmo nestes dias de pandemia, com todas as limitações, trabalham por vezes sob péssimas condições, com baixa remuneração. São esquecidos por muitos em seu importante ofício, mas merecem toda a nossa homenagem, inclusive professoras e professores aqui na igreja, em nossa escola dominical. As crianças e os professores e as crianças, não pode haver futuro para o nosso mundo, para o nosso país ou para a igreja, sem esses dois personagens, as crianças e os professores. Que Deus, o Senhor, a todos nós abençoe. Amém.